Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com mais um vídeo do nosso canal, Robson Almeida Educação. Vamos falar hoje sobre a portaria MTE de número 435 de 20 de março de 25, que estabelece aí critérios e procedimentos operacionais para a consignação dos descontos em folha de pagamento, de que trata o artigo 1º da Lei 10.820, de 17 de dezembro de 23, com a redação dada pela medida provisória número 1292 de 12 de março de 25. Se vocês lembrarem, eu fiz um podcast aí lá no meu Spotify, tá no YouTube também, Deezer, Amazon Music e no Apple Podcast, que eu falei efetivamente, sobre essa portaria, né? Essa medida provisória, perdão, 1292, né? E lá também no nosso podcast, eu mencionei que sairia uma portaria da MTE, onde traria aí um arcabouço, traria aí orientações de como seria exatamente esse processo de empréstimo consignado via STPS digital, que efetivamente seriam os funcionários hoje que estão hoje contratados, ou são MEI, ou são empregados domésticos, ou até diretor não empregado, solicitar, né, ou através da via da carteira digital, ou através do Emprega Brasil, né, o empréstimo lá diretamente, não mais nas instituições. E esse empréstimo seria de responsabilidade de controle aí das empresas, né? Como é que as empresas iriam controlar isso? Como é que elas teriam essas informações? Então, pois bem, esta portaria nos traz aí algumas informações. Primeiro, eu gostaria de pontuar, né, referente ao artigo 1º, né, que fala o seguinte: esta portaria estabelece os critérios e procedimentos operacionais para a consignação dos descontos em folha de pagamento, de que trata o artigo 1º da Lei 10.820 de 2003, com redação dada pela medida provisória 1292 de 12 de março de 25. Já lá fala o que é empréstimo, né, dentro dos critérios aí para ser considerado, nos fala primeiramente o que seria o empréstimo consignado em folha, né, de pagamento, que é uma transação financeira contratada pelo tomador de crédito, junto com a instituição consignatária habilitada, onde ocorre o repasse pela segunda ao primeiro do valor monetário para sua livre utilização, mediante pagamento em parcelas com incidência de encargos financeiros sobre o montante contratado. Segundo, o tomador de crédito é o empregado, nos termos estabelecidos pela legislação trabalhista. Terceiro, instituição consignatária, que é a instituição habilitada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego a conceder a operação de crédito em consignação em folha. Consignação, né, que seria o desconto efetuado em folha de pagamento do valor das prestações assumidas pelo tomador de crédito em operação de crédito. Averbação, que é o aceite do contrato de crédito, né, no sistema informatizado do agente operador de consignações. Margem consignável, valor máximo disponível de parcela para a contratação e desconto de operação de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, limitado a 35%, né, de remuneração disponível no tomador de crédito, certo? Vale lembrar que a portaria MTE ela tem em torno de 50 artigos, tá? Então fiz a seleção aqui de alguns mais importantes para podermos, né, pontuar. Termo de autorização e dados seria o formulário padrão, né, com layout pré-aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, preenchido pela instituição consignatária e assinado pelo tomador de crédito, para autorização e consulta da elegibilidade, né, imagem consignável. Reconhecimento biométrico seria a rotina que permite a confirmação e a operação realizada pelo tomador de crédito junto às instituições, seria a lei para validação. Cessão de crédito com troca de titularidade, que é a migração parcial ou integral da carteira de operações de crédito da instituição consignatária original para outra instituição consignatária. Portabilidade, transferência de operação de crédito contratada em uma determinada instituição consignatária para uma outra instituição, para a solicitação do tomador de crédito. Refinanciamento, que seria a troca da dívida original por um outro contrato, né, um novo contrato, podendo envolver a concessão de novo crédito para a quitação de saldo devedor. Renegociação, por término de vínculo, que é a renegociação de empréstimo após o término do vínculo empregatício ou do término do contrato de trabalho sem vínculo de emprego do diretor não empregado. Aí vamos para o artigo 3º. Para operacionalizar a operação de crédito com consignação em folha de pagamento,
as instituições deverão ser habilitadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e firmar contrato com o agente operador de consignação. E aí a gente vai pontuar o seguinte: dos vínculos empregatícios elegíveis, quais seriam, né? Aí vamos lá para o artigo 5º. A operação de crédito com consignação em folha de pagamento pode ser contraída, né, contratada pelo tomador de crédito desde que tenha vínculo de emprego ativo. O vínculo empregatício ativo faça parte de uma das seguintes categorias, que seria empregado seletista, empregador rural, empregado doméstico e diretores não empregados com direito a fundo de garantia por tempo de serviço, tá? Vamos ir aqui para o seguinte, artigo 6º. As informações pessoais do tomador de crédito e de seus vínculos empregatícios são obtidas pelo sistema de escrituração digital fiscal e previdenciário e trabalhista, que é o E-Social, e do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, tá? Do cálculo da margem consignável. Basicamente, no artigo 7º, vamos formar o seguinte: a soma dos descontos das parcelas de empréstimos consignáveis não poderá ultrapassar o limite de 35% da remuneração disponível do vínculo empregatício, tá? E aí, ele fala aí de rúbricas, por exemplo, as rúbricas de descontos com incidência de contribuição previdenciária, as rúbricas de desconto de contribuição previdenciária devidas pelo trabalhador, né? Rúbricas de desconto de retenção de imposto de renda e etc. O tomador de crédito poderá, né, no artigo 8, poderá realizar a simulação de operação de crédito com consignação em folha de pagamento a partir da carteira de trabalho digital e nos canais próprios das instituições consignatárias, para visualizar as condições para eventual contratação do crédito consignável, no caso, né? As propostas apresentadas pelas instituições consignatárias ao tomador de crédito, a partir da solicitação de simulações de operação de crédito, com consignação em folha de pagamento, né, através da CTPS digital, deverão conter as seguintes informações, que é o valor líquido a ser liberado, valor da parcela, taxa de juros, entre outros, tempo de contrato. Então, meramente aqui, pro forma algumas informações que já são seguidas aí, né? Por exemplo, no inciso 2º fala que o tomador de crédito poderá solicitar proposta de crédito às instituições consignatárias para comparar diferentes ofertas e escolher a melhor opção, né, a opção mais vantajosa. Aí vamos aqui para a seção 6, já no artigo 14, que das realizações da rescisão, né, ou da suspensão do vínculo. Nos casos de rescisão ou suspensão do vínculo empregatício associado a um contrato de crédito com consignação em folha de pagamento, o desconto das parcelas e das garantias serão direcionadas automaticamente para outro vínculo de emprego ativo no momento da contratação de crédito, mas inicialmente não alcançados pela consignação, ou vínculos empregatícios que surjam temporariamente à contratação de operação de crédito, né? E aí só ficar ciente que o funcionário vai para outra empresa, automaticamente vai ter que ficar atento aí e obter informações para poder ver se ele possui efetivamente crédito consignável, né? A instituição consignatária poderá renegociar o saldo devedor remanescente, inclusive mediante a celebração de um novo contrato, né? A instituição consignatária poderá realizar a reativação da consignação, desde que haja previsão contratual de forma clara e objetiva acerca do direcionamento automático para outros vínculos empregatícios, né? Deverá ser observados os limites de margem consignável em outras definições estabelecidas na legislação para consignação em folha de pagamento. Na data prévia também disponibilizará às instituições consignatárias relatório mensal contendo a relação de contratos encerrados com os descontos suspensos devido ao término de vínculo empregatício, além de indicação dos casos em que não houver novo vínculo de emprego. Imagine aí o DP, o trabalho que vai ter ao longo desse tempo aí com essa nova demanda que vai ser proposta, né? Tem outro ponto importante da desistência da quitação antecipada da cessão de crédito. O tomador poderá desistir das operações de crédito consignado em folha de pagamento no prazo de até 7 dias. Então, fui lá, solicitei, mas posso depois efetivamente fazer o cancelamento. Após isso, ele já vai seguir o fluxo normal. Isso está no artigo 16, tá? Das especificações aí do empréstimo e desconto de folha. Então, fala sobre da averbação da portabilidade e renegociação e refinanciamento do crédito. Então, no artigo 19º, as operações de crédito com consignação em folha de pagamento, né? Fala o seguinte: a quantia das parcelas não poderá exceder o limite disposto no inciso 5º do artigo 10,
é vedada a cobrança de taxa de abertura de crédito, é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas, deverá ser informado o custo total efetivo, né, do empréstimo. A portabilidade entre instituições consignatárias poderá ser realizada desde que atenda às normas estabelecidas aí, né, pelo Banco Central e CMN, né? O refinanciamento entre o tomador de crédito e a instituição consignatária contratada poderá ser realizado desde que atenda às normas também editadas pelo Banco Central do Brasil, tá? Da operacionalização do empréstimo com consignação em folha de pagamento, da averbação. Atendidos os requisitos vigentes e havendo margem consignável disponível, a averbação do contrato relativo à operação de crédito com consignação em folha de pagamento será efetivada por comunicação através da interface de programação API, encaminhada diretamente pela instituição consignatária à DataPrev. A DataPrev, ao receber as informações para a averbação de operação de crédito com consignação em folha de pagamento, considerará como campos obrigatórios de informação, além dos fixados nos requisitos técnicos, né? O valor do contrato, né, correspondente ao valor principal, das parcelas, número das parcelas de contrato correspondente à quantia de prestação de prestações contratadas. Do contrato deve ser único e específico para cada contratação da portabilidade. O número de cadastro nacional, pessoa jurídica CNPJ, também tem que estar constando, a data da agência bancária que realizou a contratação, taxa de juros, etc. O valor pago a título, né, da dívida do cliente, o valor do imposto que está sendo aplicado IOF, outras informações definidas em ato do Comitê Gestor de Operações de Crédito, consignação do consignado e previstos no termo de autorização para acesso e dados, né? Informação se o tomador de crédito utilizou o FGTS, né? Que é importante que ele pode utilizar 10% do seu FGTS. Já no artigo 24, né? O período para averbação dos contratos dá-se de 21 de março de um mês a 20 do mês subsequente. Então, os departamentos aí, o pessoal das empresas vão ficar atentos que o período de averbação, que seria a validação do crédito, vai ser de 21 de um mês a 20 do outro. Então, entre dia 20. Então, entendemos que a partir do dia 21 já vai ter um relatório atualizado, ou a empresa, claro, que eu vou mencionar aqui após, vai receber a informação, né, através dos comunicadores aí do governo, como no caso na plataforma do domicílio eletrônico trabalhista, né, que já vai ser a seguida, informando que ocorrem novos créditos aí ou até quitações, né? Então, por exemplo, no inciso 1º fala que o período para notificar os empregadores via plataforma de domicílio eletrônico trabalhista, o DET, para que as pessoas possam recuperar as informações do contratados, né, pelo Emprega Mais Brasil, será de 21 a 25. Então, como eu informei, primeiro a averbação se dará de 21 a 20, de 21 a 25 já terá informações disponíveis aí para os empregadores poderem lançar nas folhas. No período que trata o inciso 1º, serão enviadas as informações dos contratos com consignação em folha para o E-Social simplificado, quando aplicável, tá? Então, tem um ponto importante também que precisa ser pontuado. Então, os empregadores precisam ficar atentos aí ao domicílio eletrônico trabalhista para poder obter essas informações. Outro ponto que a gente pode passar importante aqui é referente a tornar disponíveis as informações dos empregados, bem como as respectivas entidades sindicais que solicitem as informações referentes aos empréstimos, efetuar os descontos autorizados pelo empregado, inclusive sobre as verbas rescisórias, né, e efetuar o recolhimento dos valores devidos por meio de sistemas ou das plataformas digitais de que trata o artigo 2º da Lei 10.820, efetuar os descontos autorizados pelo empregado, inclusive sobre as verbas rescisórias, e recolher, né, na forma do prazo estabelecido, né, na portaria. Artigo 27 fala o seguinte: o recolhimento de valores descontados a título de parcela de crédito com consignação em folha de pagamento será feito por meio da guia da FGTS digital e deverá ser quitado na mesma forma em prazo de vencimento do FGTS. As parcelas do crédito com consignado em folha terão vencimento mensal coincidindo com a data de vencimento do FGTS. Então, mais outro dado aí bastante importante. Então, inclusive, o FGTS digital já está apto, já está atualizado para obter essas informações. Então, o funcionário solicitou um empréstimo lá no FGTS digital e terá informações, né, que serão
realmente da extração dos dados. Então a gente vai transmitir via social, vai levar para o FGTS digital e lá vai ter, né, a guia, né, disponível para poder fazer a geração, o DAI no caso, né. O empregador doméstico realizará o recolhimento dos valores de parcela de crédito consignado, né, descontados em folha mensal e da rescisão do contrato por meio da guia do documento de arrecadação da social DAI, né. No caso daí, nesse caso, só corrigindo para os empregados domésticos. No caso, os seletistas através da guia do FGTS. O empregador MEI ou segurado especial realizará o recolhimento dos valores das parcelas de crédito consignado, descontado dos valores mensais do empregado por meio da guia do DAI do E-Social. E os valores descontados da rescisão serão recolhidos na mesma guia. Então, serão as informações aí geradas através, né, deste documento, né, referente aos empregados domésticos, né. Então, falamos aí sobre o artigo 27, então, assim como eu falei, são 50 artigos. Outro ponto importante aqui, na hipótese de inadimplência ou quaisquer outras irregularidades no processo de quitação das parcelas de crédito consignadas retidas, deverá ser o empregado acionar os canais de atendimento das instituições consignatárias para efetivamente obter informações como proceder e dar-se quitação. O desconto de parcela de crédito consignado deverá ocorrer nas remunerações recebidas pelo empregado durante o contrato de trabalho, inclusive sobre as verbas rescisórias, não cabendo desconto de parcela de crédito consignado sobre valores pagos após o desligamento, ainda que referente ao tempo, né, em que o contrato estiver vigente. Artigo 31 fala, por exemplo, quando da realização do desconto mensal da consignação e não havendo recursos suficientes para recolhimento do valor total da parcela, deverá ser realizado desconto parcial, né? Então, outro item aqui também bastante interessante, né? Motivos de interrupção dos descontos, por exemplo, no artigo 34. Os descontos e respectivos repasses são interrompidos por ocorrências relacionadas a alterações no vínculo de emprego, né? Pela suspensão, rescisão e nas competências, né, em que os somatórios de desconto superarem a margem consignável do tomador de crédito e não seja viável o pagamento parcial. Na situação do contrato de empréstimo com consignação em folha de pagamento em razão de suspensão por determinação judicial, comandada pela instituição consignatária e por exclusão do comando, né, da instituição consignatária também, tá? No inciso 1º, né, enfim, referente ao artigo 36, ele fala, por exemplo, sobre o consumidor.gov.br, que é a plataforma oficial da administração pública federal, direta, autarquia e fundacional, para autocomposição aí nas controvérsias em relação relações de consumo. Então, caso exista algum ponto referente às relações de consumo, lá o consumidor.gov.br, que será o local específico para os devidos questionamentos, né? Outro item aqui importante que é o artigo 38, sobre a data prévia e a sua competência. Enviar as notificações ao DET para comunicar aos empregadores da responsabilidade de acessar o portal Emprega Brasil para buscar as informações de contrato de emprego, né, de empréstimo em consignação em folha. Então, assim,
o DataPrev precisa comunicar aos seus empregadores mediante a plataforma para que ele acesse o Emprega Brasil e obtenha lá os relatórios, informações referentes aos empréstimos para lançar o desconto em folha. Então o DET vai ser o comunicador que vai informar que existem esses dados, e lá a gente vai através do Emprega Brasil, inclusive é lá onde você tem informações e, por exemplo, preenche, tem um relatório de qualificação de igualdade salarial, vai obter essas informações. Artigo 40. Cabe ao SERPRO, né, gerar as guias do FGTS Digital e do DAI e repassar os dados contidos nas guias do FGTS Digital e do DAI e a Caixa Econômica, né? Então, aí a competência aí de cada um dos órgãos, né? Então, tem alguns pontos aqui, enfim, e fechamos aí com 53 artigos, né? Como eu informei. Então, os empregadores aí, empregados, né, precisam ficar atentos, mas muito mais os empregadores, porque aí é uma rotina nova que vai ter que ser incorporada pelas empresas e que pode dar muito dor de cabeça se não existir um planejamento estratégico bacana para poder eliminar qualquer tipo de problema quanto a isso. Então nos acompanhe aí no nosso canal, Robson Almeida Educação, curta e compartilhe, foi feito com carinho aí para todos, né, poderem entender, né, em 20 minutos aí de forma muito rápida, só para poder entender um pouco sobre a portaria e também ouvir aí através do nosso podcast. Ficamos por aqui e até a próxima.